Olá, boa noite, amigos, companheiros de trabalho da doutrina espírita, amigos, parentes, né? Aqueles que estão online conosco. Enquanto o pessoal vai aí entrando para assistir essa live, nós aqui vamos nos ambientando e vamos iniciar fazendo uma leitura do livro Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, tá? Vamos fazer uma leitura do item 34, para que nós possamos ir nos ambientando com a palestra de hoje à noite, nos harmonizando e nos conectando todos juntos com o mesmo objetivo, né? Orar por nós e orar por nosso planeta, por toda a nossa humanidade. Então, do livro Convites da Vida, por Joana de Ângeles, convite à paciência. Em muita paciência, em aflições, em necessidades e angústias. Carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. O missionário meditou e, apontando colossal montanha de granito que desafiava as alturas, respondeu com simplicidade: suponhamos que uma avezinha se proponha a desbastar a rocha imponente, paulatina, insistentemente, atritando o bico de encontro à pedra. Quando houver destruído tudo, estará apenas iniciando a eternidade. A paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer mister. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelo implemento da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas indispensáveis, façamos demorado exame e cuidada reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz a desarmonia, perturbação com agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, mas dinâmica, eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é o mestre eficiente que a todos ensina. No momento próprio, com a lição exata, plasmando o de que cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado de nossa felicidade, possa dirigir-nos pelos caminhos que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado. Joana de Ângeles. Então, com essa mensagem da nossa benfeitora Joana, iniciamos a palestra doutrinária da noite de hoje, esperando que os bons espíritos nos assistam, nos inspirem, para que possamos passar a mensagem da doutrina espírita, antes de tudo, consoladora, renovadora e nos renovando com força e energia para caminharmos juntos nestes dias tão turbulentos. Então, elevemos os nossos pensamentos a Jesus,
ao nosso Mestre amado, a pleiade de espíritos benfeitores que estão sobre a terra nesse momento, amparando, cuidando, auxiliando a todos aqueles que estão em luta para conseguirem a cura, para conseguirem desdobramentos novos na ciência, para que possamos ter dentro em breve o remédio necessário para o corpo físico para combater essa doença que neste momento está assolando demasiadamente o nosso globo terrestre. Que Jesus seja conosco na noite de hoje, que estejamos dispostos a renovar as nossas atitudes, a melhorar a nossa paciência, a melhorar as nossas atitudes diante das dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia, diante de tantas modificações e adaptações que tivemos que realizar. Que possamos ser fortes e tenhamos na doutrina espírita o apoio e a força necessária que necessitamos para seguirmos adiante. Só um minutinho aqui, eu vou tirar o som para que não tenhamos a perturbação da nossa transmissão. Então, pessoal, na noite de hoje coube-nos a tarefa de falar sobre a beneficência, né? Sobre a beneficência, o que nós temos a dizer a respeito da beneficência? O que seria a beneficência, né? E a beneficência, ela está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá para nós lermos, entendermos um pouco melhor como se dá essa questão de que não se saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos cabe entender um pouquinho o que é a beneficência, o que seria esta prática, né? E a beneficência, ela é uma palavra que deriva do bem fazer, né? Em latim, ela significa benefacere, ou seja, fazer bem, fazer direito, né? Mas ela tem uma palavra que é o seu antônimo, né? O contrário dela, que é o malefacere, ou fazer mal. Então, todas as vezes que nós não estamos fazendo bem, é o contrário que nós estamos fazendo o mal. Mas como assim? Se eu não faço nada, eu não estou fazendo mal. Estou sim. Quando eu não faço nada, eu estou deixando de fazer bem. E quando eu deixo de fazer o bem, é o mal que eu pratico. Então, a estagnação, cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam ao bel prazer, é fazer o mal. Para que nós possamos entender um pouco a respeito da beneficência, vamos nos reportar então a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Beneficência. Então, a beneficência nos diz assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso e nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha as criaturas, as outras como olha a si mesmo, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Isso seria fazer bem.
Fazer bem é tornar felizes os outros. Mas como a gente consegue tornar felizes os outros? Se nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo? Quando nós fazemos um feliz, alguém pode estar sendo prejudicado. E quando nós estamos agradando os outros, muitas vezes nós estamos indo contra as nossas vontades para agradar os outros. Fazer o bem aos outros e fazer os outros felizes não está implícito que deixemos fazer tudo o que os desejos dos outros mandam. Porque os desejos são coisas pueris. Fazer o bem aos outros é proporcionar-lhe condições de viver bem. Fazer o bem aos outros é dar aos outros condições de estar na vida sem correr riscos. É ter saúde, é ter paz, ter tranquilidade, é ter amor, é ter o sustento, é proporcionar-lhes um teto. Quantas pessoas estariam hoje felizes se não estivessem nas ruas? Quantas pessoas hoje estariam felizes se tivessem certeza que amanhã terão o que comer, que hoje não dormirão com fome? Então, fazer o bem é proporcionar às pessoas a verdadeira alegria. E uma questão que nos chega é: por que a prática da beneficência nos proporciona as mais doces e verdadeiras alegrias nesse mundo? Porque nessa mensagem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a beneficência, diz assim: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando levais alegrias a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Então, quando nós nos deparamos com a necessidade de atender aqueles que estão em sofrimento, que estão em dificuldades financeiras, que estão sem o alimento, sem condições, agora nesse momento, nessa fase que nós estamos vivenciando, que jamais esperávamos vivenciar. Há cerca de um mês atrás, nós estávamos bem tranquilos, só ouvindo falar das notícias a respeito dessa pandemia, achando que era um pouquinho de exagero, e bem rápido chegou até a nós, né? Bem rápido ele se transportou até onde nós estamos. E aí, quantos profissionais liberais estão sem trabalho? Quantas pessoas dependiam de trabalhar e vender o seu pão de cada dia, o seu trabalho de cada dia? Pessoas que trabalham como diaristas que não podem estar trabalhando, né? E aí, os espíritos nos esclarecem que fazer o bem, pensar nesses irmãos que estão passando por essas necessidades, nos liberta do egoísmo e aproxima-nos como irmãos, porque nos aproxima daqueles que estão mais necessitados. E em decorrência disso, sentimos uma alegria de poder ajudar, e uma alegria que nem o remorso e nem a indiferença vão perturbar, porque ninguém vai se sentir mal de auxiliar a quem está precisando nesse momento. Uma segunda questão que nos chega é se nós devemos esperar que os outros peçam ajuda. Será que nós não sabemos, diante de tantas notícias que estão chegando ao nosso conhecimento nesse momento, quais as necessidades das pessoas que estão à nossa volta? Muitas vezes nós podemos ter um vizinho da nossa rua, um vizinho de porta do nosso apartamento, uma pessoa de idade que mora sozinho, que não tem quem possa auxiliá-lo nesse momento, né? Será que nós devemos esperar que o próximo nos peça ajuda? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide
ide ao encontro do infortúnio. Mas como ir agora? Não estamos de quarentena? Como nós fazemos para ajudar quem está em dificuldade se nós não podemos sair de casa, né? Ao que os espíritos, então, nos fazem pensar que não. Nós não precisamos sair de casa. Nós não precisamos deixar de ir ao encontro do infortúnio do outro, das misérias ocultas. Graças à espiritualidade e às tecnologias, hoje nós temos a comunicação virtual. E através da comunicação virtual, nós temos condições de chegar a lugares inimagináveis, né? Quem não tem um grupo na sua vizinhança, um grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp no seu prédio, né? No seu condomínio. E hoje nós estamos vendo como tudo isso está a serviço do bem, a serviço de ajudar ao próximo. Aqui mesmo na minha rua, nós nos reunimos pelo WhatsApp para fazer a feira semanalmente. Nós pedimos todos os produtos da feira uma vez por semana, uma única vez. O pessoal da feira vem, entrega a feira e já faz a distribuição de todas as pessoas aqui da rua. Isso foi organizado por um grupo de WhatsApp. Através das tecnologias, nós temos boletins diários de como está acontecendo a prevenção na nossa cidade. Nós temos boletins diários das autoridades sanitárias, das autoridades sociais que estão cuidando de levar o alimento às pessoas carentes. Na nossa cidade existe um cadastro único de todas as pessoas em situação de pobreza extrema. E a prefeitura, os órgãos competentes para estarem atendendo essas pessoas estão trabalhando, né? Se dentre nosso grupo familiar nós temos pessoas que podem auxiliar, por que não auxiliar? Se nós pudéssemos ir nos voluntariar, tenho certeza que estaríamos lá. Mas as autoridades estão pedindo para que nós cuidemos em primeiro lugar dos nossos familiares e cuidemos para não trazer a contaminação para dentro dos nossos lares. Mas existem pessoas voluntárias, existem pessoas que estão trabalhando, existem pessoas que estão lá à frente, assim como os profissionais de saúde que estão à frente cuidando das pessoas doentes, existem aqueles voluntários que estão atendendo as famílias necessitadas da nossa cidade. Então, não nos custa nada colaborar. Nós estamos colaborando. À medida que podemos, cada um de nós tem como ajudar de alguma forma. Às vezes, ajudar é dar uma informação. Quantas pessoas nos procuraram no decorrer dessa semana para saber como faziam para colaborar com uma cesta básica, com auxílio, com medicamentos, com alguma coisa para essas pessoas. Então, nós temos que ter pelo menos a informação correta para dar às pessoas. Então, vamos nos informar, buscar essa informação para transmitir a quem nos procure. Isso também é uma ajuda. Isso já é uma ajuda. Isso já é não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Ficar sabendo que tem muitas pessoas morrendo, ficar sabendo que tem muitas pessoas sem emprego e nada fazer para auxiliar é muito cômodo, mas nós não estamos mais em condições do comodismo. Aliás, tenho para mim que esse vírus, esta pandemia, veio para nos tirar da zona de conforto. Veio para nos arrancar do nosso comodismo e do nosso mecanismo automático de fazer o bem, indo uma vez por semana ao culto religioso e dando uma parte do nosso salário
para alguma instituição ou auxiliando com alguma coisa, sem sentir isso tão perto, sem estar à mercê de a qualquer momento, qualquer um de nós poder ser atingido, porque esse vírus ele não é visível e ele não escolheu classe social. Então, todos nós estamos à mercê de a qualquer momento sermos vítima. Então, está na hora de começarmos a ver que assim como nós estamos à mercê de a qualquer momento ser contaminados, nós podemos auxiliar, já que temos um pouco mais de condição ou de saúde, aqueles que não têm. Então, uma outra questão que nos chega à mente é esta: onde está expresso o dever de aliviar as dores dos nossos irmãos? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho da beneficência, fala assim: o companheiro que se te afigura incorrigível pelos desgostos que te impõe é um enfermo da alma a pedir-te doses reiteradas de compreensão e socorro, de modo a refazer-se. Então, aqueles que estão em dificuldade pelos desgostos da vida, é alguém que automaticamente já está nos pedindo socorro. E em todas as palavras de Jesus, sempre ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E quando ele disse assim: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, nós estamos numa situação que ou a gente ajuda ou a gente ajuda. Ou a gente ajuda ou nós vamos passar para a fila dos ajudados. Ou a gente procura seguir as orientações das autoridades sanitárias, seguir os protocolos, respeitar os protocolos, ou nós vamos passar para o outro lado rapidamente. Estamos numa berlinda nesse momento, onde temos que definir de que lado nós estamos. Daqueles que serão mansos, obedientes, resignados e proativos, ou revoltados, rebeldes, descrentes e sem noção daquilo que nos afigura ser correto fazer. Estamos vivenciando um momento que temos que decidir de que lado estamos. Agora foi nos orientado nas últimas semanas que usássemos máscaras de contenção. Está provado que as máscaras de pano, elas não são tão eficientes quanto as máscaras cirúrgicas, as máscaras usadas como EPIs, né, para o pessoal da saúde. Mas elas aliviam o poder de contaminação. Será que essa máscara ela está aliviando o poder de que eu seja contaminado? Sim, um pouco. Mas ela está protegendo muito mais a que eu não contamine as outras pessoas. E as pessoas estão com uma dificuldade enorme de se adaptarem e de querer usar máscara. Por quê? Porque todo mundo acredita piamente que não está contaminado. Quando que nos informam as autoridades que nós podemos estar contaminados e nem sabermos, porque não existem testes suficientes para que todos nós possamos fazer. Não existem testes suficientes. E nós podemos ter, sim, um pequeno resfriado e estarmos contaminados e não sabermos. E podemos estar, sim, transmitindo para outras pessoas sem o sabermos. Então, usar a máscara é um ato de caridade para com os nossos irmãos. Não é simplesmente para evitar que nós nos contagiemos. É mais para evitar que os outros se contagiem caso nós estejamos com o vírus.
Mas nós, egoístas, nós que achamos que sempre não temos nada, que as coisas negativas só acontecem para os outros, conosco jamais, porque nós somos melhores que todo mundo. Então nós achamos que nós não precisamos, que nós não devemos, né? E quando que nós temos que pensar como Jesus nos ensinou? Primeiro os outros, depois nós. Primeiro o meu irmão, primeiro aqueles que estão à minha volta, depois a mim. Mas nós continuamos com o pensamento voltados para nós mesmos e achando que nós somos o centro das atenções. E aí nós vimos que o que é caridade? Qual a importância da caridade para os povos que habitam a terra, né? E nessa mensagem da beneficência fala assim: caridade, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se acharem reunidos no seio de Deus, do Deus de amor. Essa virtude de sermos caridosos é o que vai nos conduzir à felicidade, pois tudo o que nós devemos fazer é somente praticar a caridade. E quem praticar a caridade achará consolação para os seus sofrimentos no presente e criará para si, então, infinitos gozos no futuro, né? Nós temos que ter esse sentimento, essa certeza de que quando fazemos a caridade, não é para os outros que nós estamos fazendo, é para nós. Se nós queremos ser tão cuidadosos conosco mesmos, busquemos então fazer o bem aos outros. Quando estivermos fazendo o bem aos outros, nós vamos ser abençoados e vamos ter a nossa recompensa. Então, usar a máscara não é uma modinha, não é algo que inventaram para nos dar uma falsa ilusão. Não. Usar a máscara é um ato de caridade para com os nossos irmãos, visto que se eu não tenho certeza que eu posso ter ou não a doença, eu devo usar a máscara para evitar que os meus irmãos ou aqueles que comigo convivem, que podem ter uma imunidade mais baixa que a minha, se contaminem. Como é que sabemos se uma pessoa tem imunidade baixa ou não? Isso só se pode fazer através de exames médicos, e nós não somos deuses, que dirá médicos. Nós entendemos muito bem de dar receitas aos outros pelos problemas dos outros, mas não somos capazes de entender e aceitar que precisamos amar os nossos semelhantes. Então, onde nós devemos buscar a nossa paz? Segundo essa mensagem do Evangelho, é na caridade que devemos buscar a paz do coração, o contentamento, a alma e o remédio para as aflições da vida. Então diz lá no Evangelho: quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vede quanto bem há a se fazer. Quanto bem se pode fazer. E de que modo nós podemos praticar então esse bem? Que modo nós podemos usar para praticar o bem eficiente, ou seja, a beneficência? E dizem os espíritos que de vários modos, há várias maneiras de se fazer o bem. Socorrendo crianças, auxiliando idosos, visitando enfermos, concedendo nossa simpatia, amor e recursos materiais a quem necessite. E diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo: colhereis nesse mundo bem doces alegrias. E mais tarde, só Deus o sabe. Ou seja, você quer saber o que o bem pode te trazer? Invista, aposte.
Só mais tarde você vai saber. Ele não está te prometendo mundos e fundos. Ele está te pedindo que confies em Deus. Confies naquilo que Jesus nos disse, que a nossa alegria, a nossa felicidade não era desse mundo, não foi desse mundo. E essa mensagem sobre a beneficência está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e foi ditada por Adolfo, bispo de Argel. Essa mensagem foi ditada em Bordeaux em 1861. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre vou investigar de quem é a mensagem, né? E quem foi esse bispo de Argel? Quem é esse espírito que se manifesta para Allan Kardec e lhe dita uma mensagem falando tanto e tão bem a respeito da beneficência? Quem é ele para dar aula sobre beneficência? E aí, lá nas minhas buscas, eu descobri que o bispo de Argel foi um menino órfão. Um menino órfão que estudou direito e formou-se advogado em 1820. Em 1822, ele entrou para o seminário e tornou-se sacerdote em 1825. Ele atuou em diversas atividades pastorais caritativas, ou seja, ele possuía um vasto conhecimento a respeito da caridade. Em 1836, ele fundou um orfanato. Por que será que ele criou um orfanato? Sendo órfão, ele achou que esta maneira era a forma de ele contribuir com a sociedade, auxiliando aqueles que, como ele, foram criados sem um lar. Em 1838, então, ele foi nomeado o bispo de Argel, na Argélia, e assumiu então o controle da diocese, evangelizando cerca de 60.000 soldados e colonos na Argélia. Trabalhou a sua vida inteira pela caridade e desencarnou em 1856. Vejam só que interessante. Esse espírito veio preparado para esse trabalho no bem. Não nasceu num berço de ouro, muito pelo contrário, foi um órfão. Sentiu na pele o que era o desamor, o desamparo, né? E se dedicou a assistir e cuidar daqueles como ele tinha passado por essa provação. Ele desencarna em 1851 e ele desencarna em 1856, perdoe-me. E em 1861 ele já está passando uma mensagem de trabalho, já fazendo parte da equipe espiritual que estava auxiliando a compilação das obras a Kardec. Então, esse espírito é realmente um espírito de escola, um espírito elevado, um espírito que fala sobre a beneficência com conhecimento de causa. Um espírito preparado para a atividade que foi desempenhar enquanto encarnado e preparado para a atividade que estava desempenhando na espiritualidade, auxiliando aos espíritos que estavam trabalhando com Kardec na compilação das obras espíritas. E esse espírito então nos fala de amor, nos fala de bondade, nos fala de caridade, nos vem lembrar os ensinamentos de Jesus. Quando atendei a cada um, quando vesti a cada um desses que sofrem, é a mim que o fazes. Então, que nós possamos ficar com essa mensagem, com esta reflexão. Todos nós que estamos hoje
conforto dos nossos lares, né? Todos nós que estamos tranquilos, nos comunicando através das redes sociais, temos teleentregas disponíveis pela cidade, que podem entregar o alimento na nossa porta sem que nós precisamos sair de casa. E tudo que se está nos sendo pedido é que fiquemos em casa. É que se necessitarmos sairmos, nos protejamos com máscaras, com luvas, que não aglomeremos em lugares públicos, procuremos evitar aglomerações. Se temos que trabalhar, vamos trabalhar. A partir de amanhã retomam algumas atividades comerciais na nossa cidade. Vamos respeitar tudo isso, né, pessoal? Vamos pensar que tudo isso que nós podemos fazer, nós estamos fazendo uma caridade para os nossos irmãos. Vamos nos esquecer um pouquinho da política e tudo que envolve os poderes nesse país e nesse planeta. Vamos lembrar que se esta pandemia se nos chegou, é por invigilância nossa mesmo, de abusarmos muitas vezes das coisas que temos, de não entendermos o limite das coisas, né? E que se nós hoje estamos, né, sendo convocados a ficar em casa, assistindo a nossa Netflix, nosso YouTube, nossa televisão a cabo, nos comunicando pelas redes sociais, lembremos que antes de nós, os nossos ancestrais, não muito longe, não muito distante, né? Os meus avós, os bisavós, os tataravós, eles foram chamados a servir na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, deixar para trás seus familiares, seus amigos, seus negócios e partirem para lutar com armas em punho em nome de uma guerra para defender países, né? Países que estavam lutando e defendendo seus espaços, né? Hoje a nossa guerra, ela tem que ser travada dentro de casa. Então essa guerra nós podemos lutar. Cada um de nós, cada ser humano tem condições de auxiliar um pouquinho nessa guerra. Mas não é auxiliar nessa guerra pensando somente em si. É auxiliar nessa guerra pensando antes de tudo nos nossos irmãos. Pensando antes de tudo que eu devo me proteger no meu trabalho para evitar a contaminação entre aqueles que trabalham comigo. Pensando antes de tudo que eu tenho que colaborar com as equipes que atuam na assistência social da minha cidade para socorrer os moradores da minha cidade. Pensando antes de tudo que a partir de amanhã eu posso sair, ir no comércio, comprar alguma coisa se eu tenho necessidade, mas do que mesmo que eu realmente preciso. Não sair comprando, gastando desnecessariamente. E lembrar sempre que tudo aquilo que pudermos ajudar, tudo aquilo que sobrar na nossa casa pode servir para outras pessoas. E tudo aquilo que nós pudermos comprar de alimento, se nós pudermos comprar 1 quilo de alimento e doar, que nós o façamos. Tenhamos consciência do que é a beneficência. Tenhamos consciência do que é caridade e do que é servir em nome de Jesus. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, encerrando assim a nossa palestra doutrinária da noite de hoje, pedindo a todos que estão conosco nesse momento, que elevem os seus pensamentos a Jesus. E vamos todos pedir proteção e amparo para o nosso planeta,
proteção e amparo para todos aqueles que estão dirigindo os cuidados, os socorros, a assistência social, a saúde e todos os setores que estão à frente de toda a nossa cadeia econômica, a nossa cadeia de saúde, a nossa cadeia evolutiva, e o nosso pensamento tenha um único propósito: refazimento, consolo e amparo a todos aqueles que sofrem. Vamos, em nome de Jesus, de Maria, fazer a oração que o Mestre nos ensinou no Monte das Oliveiras, pedindo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo lar que nos abriga. Obrigado pela família que nos une. Obrigado pelo amor e a irmandade dos irmãos que estão ao nosso lado, amparando, cuidando e refazendo as nossas energias. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre possa estar com cada um de vocês, que tenhamos uma semana abençoada e que possamos nos encontrar novamente. Boa noite.